Vamos falar então de Alzheimer. Vamos falar de Alzheimer, que a gente sabe que é uma doença terrível, é uma doença que ainda não tem cura e que pode aparecer em vários momentos da vida, inclusive precocemente, né? O avanço da idade é o maior fator de risco para o desenvolvimento da doença. A maioria das pessoas diagnosticadas tem 65 anos de idade ou mais. E, apesar de menos comum, o Alzheimer também pode acontecer de forma prematura, afetando pessoas com idade inferior a 65 anos. Eu vou já chamar o nosso especialista no assunto, que é o neurologista Dr. Flávio Salem, porque temos muita coisa para aprender. E já eu vou convidar também uma paciente que tem o diagnóstico de Alzheimer precoce. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante. Vamos lá. Vou sentar aqui, porque daqui a pouco a gente vai chamar a Valdete, né? Você já deve ter tido a honra de conhecê-la. Já. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro vamos tentar entender o que é o Alzheimer. Vamos lá. Demência de Alzheimer. Doença de Alzheimer ou demência tipo Alzheimer. É uma doença que foi descrita pela primeira vez por Alois Alzheimer, no começo do século passado, um médico cientista alemão, austríaco, e é provavelmente a demência mais comum do mundo, né? Até da década de 70, considerada rara, hoje em dia é considerada a demência mais comum do mundo. É um quadro patológico em que você tem perda neuronal progressiva, inicialmente de uma região chamada hipocampo, que é uma região que fica aqui no lobo temporal, que se responsabiliza pela memória. Daí o primeiro sintoma de mais de 80% dos pacientes ser perda de memória progressiva, mas é claro, não é só isso. Existe uma atrofia cerebral difusa. Essa doença é uma doença progressiva, é uma doença que uma vez instalada, como você próprio falou, não tem cura, e até o momento não existe uma maneira fidedigna, tecnicamente correta e demonstrada de retardar a evolução. No entanto, é uma doença que é muito comum, afeta 2% da população acima de 65 anos de idade, é a doença neurodegenerativa mais comum do mundo, é a demência mais comum juntamente com a demência vascular. A demência vascular é outra demência causada por múltiplos infartos, mas a gente pode falar sobre isso depois. E é um quadro extremamente comum no consultório. Pode afetar principalmente pessoas acima de 55 anos de idade. A demência vascular. A demência de Alzheimer. Ah, tá. A demência de Alzheimer. Precoce. Isso. Se ela acontece antes dos 55 anos ou, como algumas literaturas falam, antes dos 65 anos, é considerado como demência precoce. Apesar de que a epidemiologia sugere que a idade de início seja entre 50 e 60 numa parcela da população, abaixo de 65 anos é chamado Alzheimer precoce. Ok. Qual é a principal causa do Alzheimer? Não existe uma causa definida. Existe uma hipótese, que é a hipótese do amiloide. A hipótese do amiloide sugere que você teria uma dificuldade de metabolizar certas proteínas que são depositadas no cérebro durante processos de degradação. Por exemplo, o cérebro é altamente metabólico. Então, você tem um metabolismo acelerado no cérebro, e aí você teria deposição de certas proteínas que, por mecanismos provavelmente inflamatórios ou de disfunção, você não consegue clarear. E aí essas proteínas, elas são armazenadas no cérebro, na forma de placas neuríticas e na forma de agregados neurofibrilares. Você teria o que a gente chama de amiloide, e você teria depósito de uma outra proteína chamada proteína tau, TAU. A proteína tau é uma proteína que faz parte da composição dos microtúbulos. Microtúbulos são estruturas, é como se fosse a estrutura do prédio, a estrutura externa. O microtúbulo é a estrutura externa do neurônio. E no meio do microtúbulo está a proteína tau. Proteína tau que sofre hiperfosforilação por mecanismos inflamatórios, degenerativos, genéticos, deposita-se no cérebro também. E aí você tem lesão neuronal, depósito de proteína tau, depósito de amiloide. Essa é a base clássica
da doença de Alzheimer. Ou seja, para a gente fechar um diagnóstico de Alzheimer, a gente precisa ter esses 3 fatores. Isso pode ser comprovado por exame? Não. Por isso que, na maior parte dos pacientes, você chega no diagnóstico de Alzheimer provável. O Alzheimer definitivo somente por biópsia ou necrópsia cerebral. Já existem alguns testes que te permitem avaliar isso, mas não com toda a capacidade, não com toda a fidedignidade que você quer. Existe já o líquor, o exame do líquor, você pode medir alguns marcadores, o próprio beta-amiloide 1,42, a proteína tal fosforilada, etc. É muito útil, muito interessante, mas nem sempre pega tudo. E às vezes você fica na dúvida, porque pode te dar alguns resultados inconclusivos. Perdão que eu estou com uma sinusite. O médico também fica doente. O PET de amiloide, que permite a você ver a carga de amiloide, mas também chega a ter alguns resultados inconclusivos, mas é mais interessante. E deve estar saindo nos próximos anos o PET de proteína tau, que você consegue avaliar a carga da proteína tau depositada de maneira anormal no tecido. Esse sim provavelmente vai ser melhor. O PET de amiloide, ele já não mostra que essas placas estão atrapalhando a comunicação neuronal? O problema é que o amiloide, apesar de ser uma característica da doença, não é a característica definidora clássica da doença. A característica definidora clássica da doença é a deposição de proteína tau. Então você tem idosos com amiloide e que são cognitivamente normais. Esse é o problema. Você tem alguns resultados falsos positivos. Você olha, você fala, tem depósito de amiloide, mas o cara não tem nada. Então, ainda se precisa fazer mais estudos para a gente saber qual é o corte. Onde que você vai considerar esse exame anormal e em que paciente. Fora que o PET de amiloide custa R$8.000. E ainda não é coberto pelo plano, pelo que eu saiba. Então, ainda é um teste um pouquinho caro. Perfeito. Mas é útil. É útil. Com certeza, né? Mas é inconclusivo e é interessante. É inconclusivo numa pequena proporção. É inconclusivo numa pequena proporção? Por quê? Existe... Pode ser conclusivo em que situação? Por exemplo, você nunca vai usar o PET de amiloide para dar diagnóstico num paciente que você não sabe o que tem. Eu vou ver o que ele tem. Não. É suspeita de Alzheimer? Pede o PET de amiloide. Você já tem que estar com valor preditivo positivo, ou seja, você tem que dar com diagnóstico. Então você deve ter feito, por exemplo, o teste neuropsicológico. Já fez tudo. Tá. Já afastou tudo. Estava caminhando para esse diagnóstico. Agora eu quero confirmar. Ok. Aí eu peço o PET de amiloide. O PET de amiloide não deve ser utilizado como diagnóstico diferencial. Vamos ver se tem ou não. Não, não é assim. Então, fazendo todo esse caminho e o PET amiloide... Você aumenta a possibilidade de diagnóstico. Ok. Bom, a gente toda hora ouve na televisão, quem está preocupado com esse assunto, e eu acho que é uma preocupação geral, porque todo mundo perdeu muito a memória, principalmente pós-Covid, e a gente sempre fica com essa pulga atrás da orelha, né? Do mesmo jeito que a gente sente uma pontadinha, que às vezes são só gases, a gente acha que vai morrer do coração, a pessoa está com falta de memória, já acha que está com Alzheimer. E aí a gente fica atento a tudo que está saindo de novo. Eu particularmente sou uma dessas e tenho visto bastante notícias falando sobre descoberta de um novo remédio lá fora, vai chegar no Brasil daqui a alguns anos. Como é que está isso na verdade? Inicialmente saiu o aducanumab. O aducanumab, ele foi... em primeiro lugar, nós temos medicações para a doença de Alzheimer no Brasil. No entanto, nenhuma dessas medicações faz o que a gente quer, que é resolver o problema. Na verdade, não existe nenhuma medicação no mundo que resolva o problema. No entanto, nós estamos na época dos anticorpos monoclonais para tudo. Esclerose múltipla, doença de Parkinson, doenças reumatológicas, etc. Saiu o primeiro anticorpo chamado aducanumab. Só que esse anticorpo, ele foi... o pessoal até achou estranho, porque ele foi aprovado, assim, a toque de caixa no FDA. E ele não faz nada. Assim, aparentemente, o efeito dele é mínimo. E se ele clareia o amiloide, ele não melhora o quadro clínico, o que te deixa na dúvida. Em primeiro lugar, o amiloide realmente é importante? Segundo lugar, quando é que eu tenho que entrar com um anticorpo? Porque nos pacientes em fase já leve a moderada, não houve melhora. Aí, agora saiu um outro, que é o lecanemab. Eu não lembro o nome dele agora. Eu não lembro o nome comercial dele agora, mas ainda não chegou no Brasil. Esse parece que teve uma certa melhora clínica dos pacientes. Então ele levou a uma melhora pequena, mas levou a uma melhora.
Então, esse é o Leqembi, L-A-Q-E-M-B-I, Leqembi, é o lecanemab. Aparentemente, o lecanemab tem uma ação interessante. O problema é que esses anticorpos, eles produzem reações inflamatórias cerebrais em cima do amiloide, e uma parcela que varia de 10 a 15, 20% dos pacientes. Apesar de que o estudo demonstrou que esses quadros inflamatórios não foram clinicamente significativos, a gente não sabe a evolução disso a médio prazo nem longo prazo. Então, neste exato momento, o que nós temos no Brasil? 3 medicações: rivastigmina, donepezil, galantamina. O que elas fazem? Melhora a memória, por algum tempo. E memantina, só. O aducanumab, se você quiser experimentar, você vai pagar caro, porque não tem no Brasil, para importar é caro. Um paciente meu tentou importar. Eu vou falar o que ele me disse. Eu não vou falar quem é o paciente, claro, mas eu vou falar o que ele me disse. R$300 mil. Uau! Para importar por ano. Meio pesado. O lecanemab deve ser validado no Brasil nos próximos anos, porque é necessário fazer estudo pela Anvisa para verificar a segurança, a qualidade, porque apesar do cérebro ser o mesmo, os povos não são os mesmos. Existem variações genéticas entre povos latinos e povos anglo-saxônicos, americanos e canadenses e europeus. Então, consequentemente, a gente ainda precisa fazer alguns estudos. Mas, aparentemente, o lecanemab parece que tem algum efeito. Mas, é claro, quanto mais cedo, melhor. Perfeito. Agora, tem algumas outras medidas que eu poderia falar que são interessantes, porque já li estudos também, como o exercício físico que precisa ser feito e ser levado a sério, né? Tem alguns outros estudos que falam um pouco da alimentação, mas na verdade é tudo buscando uma qualidade de vida melhor. Deixa eu falar um pouquinho disso, que isso é interessante. Por favor. Exercício físico, aparentemente, é a única medida que realmente traz alguma melhora clínica ao paciente. Porque o exercício físico, aparentemente, ele restaura certas conexões hipocampais perdidas. Então, sempre fazer atividade física. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. Exercício físico, a minha pergunta é assim, que eu acho que vai ser interessante você ouvir. É o exercício para acelerar o coração? É o exercício para ser recreativo e fazer com que a pessoa sinta essa sensação de bem-estar? Ou é o exercício que vai fazer uma atrofia muscular? Porque, veja bem... Hipertrofia. Uma hipertrofia muscular, porque são coisas diferentes. E quando a gente decide fazer o exercício, a gente pode fazer a opção de uma aula de pilates com uma professora só, que é algo muito tranquilo. A gente pode fazer uma musculação, a gente pode fazer uma aula de dança, que aí já mexe um pouco com esse lúdico, e a gente pode fazer uma corrida, ou a gente pode fazer como eu faço, que eu entro lá na esteira, no transporte, não sei, e fico lá trabalhando no meu celular. Qual é o ideal? Porque são coisas completamente diferentes. Eu falo para minha mulher que quando você quer fazer atividade física, você não pode sair andando como se estivesse olhando a natureza. Os exercícios físicos propostos em literatura são exercícios de médio impacto. Médio impacto para aceleração cardíaca. Então, exercício físico aeróbico, corrida não, mas andar rápido. Se você está liberado... qual a câmera que eu olho? Aqui. Para você de casa, se você tem acima de 60 anos de idade, se você tem um transtorno ortopédico, pulmonar, cardiológico, não faça atividade física sem antes falar com o seu médico, tá bom? Por favor. Senão, você pode acabar tendo um problema grave, ortopédico ou até mesmo uma arritmia. Então, por favor, sempre fale com o seu médico antes. Então, de preferência, fazer uma atividade aeróbica de médio impacto, acelerar o coração, mas aí a frequência cardíaca depende de pessoa para pessoa. Perdão. Atividade muscular, necessária, absolutamente necessária. Hipertrofia muscular é importante, porque o músculo é massa magra. Massa magra é massa metabolicamente ativa boa. Gordura também é metabolicamente ativa, mas é ruim. Gordura é pró-inflamatória. E nós estamos diante de uma doença de Alzheimer é uma doença inflamatória cerebral. Levando-se em conta também que doença de Alzheimer aparentemente está relacionada com uma má utilização da glicose cerebral. Então, se você trabalha a atividade física, você melhora a utilização de glicose cerebral, você diminui a gordura, altera o volume de cortisol, diminui a quantidade de hormônios anabólicos, aumenta a quantidade de hormônios catabólicos e melhora o todo.
Então, perfeito. Gostei da sua resposta, porque eu acho que deu aí uma elucidada, né, amiga? Porque às vezes você tá fazendo atividade, a atividade não tá fazendo nada. Seu coração não acelera, você não tá ganhando músculo, você só tá indo lá. Tá matriculada, vai, encontra uma amiga, encontra outra, faz uma coisinha assim. Não faz nada. Então, não considere isso atividade física. Tá? Tem gente que, não falando da categoria do exercício, mas, por exemplo, tem gente que vai para uma hidroginástica e meio que brinca e não sente nada e fica só ali e dá risada e conversa. Também não, isso é recreação. É para levar a sério, porque a gente está falando de tratamento. Agora, dieta. Dieta do Mediterrâneo. Melhor dieta que existe para a doença de Alzheimer. Essa dieta, assim, eu não sou nutricionista, mas eu posso dar uma pincelada da dieta. Mas se você quer fazer a dieta no Mediterrâneo, procure nutricionista ou nutrólogo. Dieta do Mediterrâneo, à base de folha verde, queijo mussarela de búfala, azeite de oliva extra virgem, peixe, de preferência salmão, atum e sardinha fresca. Atum tem uma quantidade absurda de ômega 3, sardinha também, salmão tem. Cuidado com o salmão que você consome. Tem que ser o salmão... Gente, é que dieta do Mediterrâneo não é barata. Dieta do Mediterrâneo é cara. O melhor salmão é aquele salmão que é naturalmente laranja. É o salmão que é colhido das águas frias do Ártico. Exato. Que come o crio, Eu tal, já falo etc. que é melhor você segurar aí a onda. Quando eu for ali anunciar o ômega 3, você já compra o seu ômega 3 e garante sua porção diária, tá? Sim. Mas você também tem que comer fruta vermelha. Fruta vermelha não é goiaba, tá, gente? É morango, blueberry, groselha, currant, framboesa, amora. Isso é ótimo, porque é cheio de é cheio de flavonoide. Flavonoides são substâncias que são anti-inflamatórias, anti-radicais livres. Perfeito. Beber água, de preferência, evitar refrigerante a tudo quanto é custo. E evitar álcool também, né? O álcool deve ser evitado, mas se você gosta, vinho tinto. Existe uma uva bem interessante para o coração e também para o cérebro, chamada Taná, que é uma uva uruguaia que também é plantada, é cultivada aqui no Brasil. Perfeito. Doutor, a nossa artesã, que já vai ensinar a gente a fazer os cabelos das bonecas, tem uma pergunta e eu já queria chamar a Valdete, que daqui a pouco eu vou te receber, porque ela vai fazer parte do nosso bate-papo. Muito boa tarde. Boa tarde. Doutor, queria perguntar o seguinte, na minha família, né, no caso do meu marido, a avó dele teve mal de Alzheimer. Doença de Alzheimer. Isso, já teve, isso. E aí meu sogro pediu para fazer uma boneca para dar para ela de presente. Eu queria saber da importância depois que já está com a doença, qual que é a importância disso? Porque ela tinha uma aparência assim, deitada, triste, e quando nós demos a boneca para ela, ela voltou na infância como se fosse uma criança, olha, Elisângela, cuidando de boneca de novo. Então ela tinha como se fosse a filha dela, não deixava ninguém pegar, e ela trouxe uma alegria nova para ela. E também tivemos experiência com alunas de dar de presente para o sogro e trazer aquela alegria, sabe? Eu queria saber qual que é a importância disso, porque a gente quer ter isso mais concreto para poder falar para as alunas, né? A importância não é terapêutica. Talvez seja terapêutica no ponto de vista de diminuir a agitação, diminuir a ansiedade. O paciente com doença de Alzheimer fica muito agitado, extremamente agressivo. Em algum momento da vida, o paciente vai ter certas coisas, eu não quero falar isso agora, mas em algum momento da vida o paciente... Então não fala. Você não quer falar isso agora? Não, então não mas fala. eu vou só dar uma pincelada rápida. Vai ter algumas alterações comportamentais. E aí, é porque são coisas um pouco pesadas para falar. Então guarda. Não, mas agora deixa eu fazer a conclusão. E isso que ela está falando é interessante porque diminui a ansiedade. Diminui a ansiedade, ajuda a pessoa a se socializar melhor com a família, diminui a insônia, melhora a capacidade de aceitar certas coisas. Mas em termos de vista terapêutico, ponto de vista terapêutico não existe. Mas mesmo para diminuir o estresse da família. Eu acho que tudo que gera bem-estar, né, vai ser muito bom. Bom, agora vamos lá. A gente vai receber a Valdete Voltolini. Ela tem 64 anos e ela foi diagnosticada com Alzheimer precocemente aos 60 anos. Valdete, dá um beijo aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada. Já assisti seu programa. Ai, que coisa boa! Ó, doutor Flávio Salem. Tudo bem, já nos Você pode sentar aqui do lado dele. Por favor. E Aqui é o meu médico que me acompanha.
Tá, a paciente Valdete, Maria, 64 medicamento que eu anos. tomo. Ah, são os medicamentos. Sim. Tá. Vou até passar pro doutor. Eu acabei de ver já. Já acabou de ver? Tá. Eu tenho uma primeira pergunta para você e depois também quero a opinião do doutor. A gente nunca sabe o que fazer diante de um diagnóstico como a doença de Alzheimer. Se fala para o paciente, se não fala. Para você foi benéfico saber? Foi, lógico, né? Porque aí eu tomei conta da situação, né? Eu pude relacionar comigo mesmo para entender o que foi, embora tenha casos na família da minha mãe, né? Mas minha mãe não teve. E eu convivo com ele naturalmente, porque eu aprendi. Quando você entende, é mais fácil para você digerir, né? E assim eu fiz. Hoje eu moro na praia, de frente para o mar, faço minhas caminhadas, eu e meu marido. Tenho que sair, saio. Eu faço tudo que eu tenho que fazer. Cuido da minha casa. Quando é que foi que você suspeitou que poderia ter algo mais sério? Sentiu falta de memória? O que foi que aconteceu? Sim, memória. Memória, estava indo meio estranha. Eu guardava minhas coisas, depois eu não lembrava. Tive um pouco disso. Aí eu falei pro meu marido, alguma coisa está errada, né? Aí partimos para buscar. E aí deu que eu tinha Alzheimer. E como é que foi o trabalho, quer dizer, as etapas para chegar na conclusão do diagnóstico? Eu estava conversando com o doutor Flávio, é complicado chegar a esse diagnóstico. O que você fez? Conversa com o médico? Fez exames? Fez exames, sim, exames de conversa e também de laboratório, para poder saber, né? Eu tirei tomografias e tudo mais. Então já estava encaminhado para esse diagnóstico e depois porque os exames vieram Porque complementar. tem, lá está marcado. Minhas filhas, mamãe, você tem que ir no médico. Você tem que estar no médico, porque você não está mais lembrando de muita coisa. E assim eu fiz e fui, graças a Deus, fui muito recente, né? E aí deu tempo. E você está tratando, tomando os medicamentos que tentam dar uma segurada, uma estabilizada na doença. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Valdete, que eu acho que é algo que todo mundo tem curiosidade de saber. É angustiante demais essa falta de memória? Como é que é o seu sentimento em relação a isso? Já acostumei. Já acostumou? Já acostumei, mas é triste, né? Que você não lembra onde pôs aquilo, onde pôs aquilo outro, né? E aí você começa a procurar e não sabe onde colocou. Passei por isso. Hoje não mais. Os cuidados que a família tem com você são diferentes? Não, minhas filhas continuam envolvidas comigo. Não, continuam envolvidas, não. Porque elas já eram. Já eram. Né? Mas então elas estão presentes o tempo todo. Presentes o tempo todo. Meu marido que está aí, que também está comigo para qualquer coisa. Você deixou de fazer alguma coisa que você fazia? Sim, eu dava aula, né? Professora de artes, eu dava aula e tive que parar. Porque não estava dando, entendeu? Chega uma hora que você, dentro de uma sala de aula, você se contamina com aquilo ali. E hoje em dia, estadual, nossa senhora. Aí eu cheguei para minha diretora e falei, não. Ela falou, vai para sua casa. Perfeito. Licença. Vamos viver a vida e curtir da melhor forma possível. Mas o Estado não quer saber de me aposentar. Né? Aí é uma outra questão. A gente tem que falar sobre isso a qualquer hora. Essa é uma questão muito séria, muito séria. Trazer um tributarista. Vamos trazer. A gente volta e meia traz advogados aqui nesse sentido, mas vamos trazer para falar exatamente sobre esse assunto. Sabe, porque isso aqui é uma doença que eu não posso estar numa sala de aula. Não posso, de verdade. E como o diagnóstico é complicado, é difícil, né? Imagino que a perícia também seja complicada nessa linha de raciocínio. Doutor Flávio, do seu modo de enxergar, é importante que o paciente tenha ciência da doença? Cláudia, isso é... Assim, vamos lá. Quem já viu o filme, se eu não me engano, é Pra Sempre Alice? Eu já vi. Pois é. Eu já. O Pra Sempre Alice, a médica, ela era médica, né? Interpretada brilhantemente pela Julianne Moore. Ela recebe o diagnóstico na lata.
ela tinha uma mutação genética responsável por 85% dos casos genéticos, que são responsáveis por menos de 5% dos casos totais. Aqui no Brasil, nós somos latinos. O latino é um povo quente, né? Um povo que gosta de abraçar, mas ao mesmo tempo é um povo que às vezes não recebe muita informação na lata. A gente tem que estudar o paciente e estudar a família. Muitas vezes eu dou o diagnóstico inicialmente para a família. E eu pergunto para a família, o que vocês acham de falar para a mãe de vocês? Ou para o pai de vocês? A família olha para mim, quando é mais de um filho, 2, 3, me olha receoso e fala, por quê? Justamente o que ela disse. Exatamente o que ela disse. Quando o paciente sabe, ele entende o que está sendo feito. Especialmente quando o paciente ele tem capacidade cognitiva suficiente para isso. Porque se é um paciente mais simples do ponto de vista intelectual, fica difícil da gente dizer, o senhor tem doença, não sei o que é isso. Mas se é um professor doutor, se é um ator qualquer, se é uma professora de arte, se é um advogado eminente, você vai chegar para ele e falar, não, você não tem nada não. Como assim? Como não tem nada? Tem que ter alguma coisa. Então, você chega, junta todo mundo, seu diagnóstico é esse, doença de Alzheimer. Eu quero que o senhor se expresse, por favor, o que o senhor acha disso? E deixar o paciente falar à vontade e direcionando a história e direcionando os sentimentos de acordo com o que a família vai vendo. E nunca abandonar a família. Esse negócio de, se eu tenho diagnóstico, eu tomo remédio e me volto em 3 meses. Nunca. Me liga, dá meu telefone, tá aqui, ó. Precisou de alguma coisa, me liga. Se aconteceu alguma coisa, me liga, me avisa. Eu tô sempre lá. São vários, eu tenho mais de 50 pacientes. Sabe que eu sempre fiquei muito em dúvida sobre essa atitude, fala, não fala, até que em outro caso eu li o livro da doutora Ana Cláudia Quintana, ela tem um livro incrível que fala A Morte é um Dia que vale a pena ser vivido, não sei se você já leu esse livro, incrível. Ela fala de vida, né, mas ela fala que como ela paliativos, médico de paliativos, quando o paciente já está e não tem mais o que fazer, ela fala da importância do paciente saber que ele ainda tem, por exemplo, 5 dias, 3 dias, né? Que é um direito do paciente falar, eu vou viver da melhor forma possível esse tempo. E numa doença de Alzheimer que tem aí um prognóstico de muitos anos ainda, é bom, acho que, saber para poder viver da melhor forma possível. Se você vê alguns filmes americanos, filmes europeus, que falam sobre Alzheimer, tem vários. Iris, Meu Pai, tem vários. Tem um argentino maravilhoso, que eu estou tentando lembrar agora. É interessante que você dê o diagnóstico. É claro, a família tem que autorizar isso. É interessante que você dê o diagnóstico para que o paciente prepare as coisas. Porque daqui a algum tempo ele não vai ter mais condições cognitivas de fazer isso. Para que ele prepare as coisas tudo bonitinho, deixar tudo ajeitado para os filhos, conta de banco, testamento se tiver, isso, aquilo, já deixa tudo pronto. Para que não haja discussões após. E não é só isso. Não é só isso. Eu tô diminuindo muito para a parte... Sim, eu acho que tem uma parte espiritual, que somos seres espirituais ainda maior. Senhor me deu. Vamos... Essa parte também é extremamente importante. E assumir. Assumir para você que você tem esse problema. Você vive bem melhor, converse com qualquer pessoa, se perguntar, eu vou estar disposta a falar, porque isso daí, não é ele, talvez eu morra de Alzheimer. Talvez eu morra de qualquer outra coisa. Entendeu? O dia de amanhã, só Deus pertence. É verdade, é verdade. Tô amando essa nossa conversa, eu tenho que entregar um recadinho, mas eu vou voltar aqui, vou te convidar para participar dessa conversa também. É um assunto tão incrível que eu acho que o programa ficou pequeno. Então, a gente vai ter que falar disso outras vezes, mas, gente, muito obrigada. Que assunto precioso. Eu nunca vi ninguém conversando tão abertamente sobre Alzheimer na televisão.
é um bem que você faz, se você puder divulgar esse vídeo, se você puder ligar para aquelas pessoas que estão sofrendo hoje, porque o que a gente está tendo aqui é informação precisa, consciente e muito bem respaldadas por um médico que realmente entende do assunto, tá? Agora... Nem todo esquecimento é doença de Alzheimer. A quantidade de paciente jovem com menos de 40 anos que chega no consultório. Ai, minha mãe tem Alzheimer, meu pai tem Alzheimer, eu estou esquecido. A maior parte desse pessoal é estresse. Estresse, ansiedade, insônia. Covid, cara, o que tem dado de perda de memória. Nem fala. Eu tive muita perda de memória pós-Covid. Eu fui para as clínicas, me voluntariei como a pessoa lá para fazer os testes de todos aqueles estudos. Mas eu melhorei com esse negócio que eu acabei de falar com Claramente. Melhorei mesmo, estou sentindo um bem-estar. Mas estou também caprichando no exercício físico, Eu tenho um amigo de Rondônia, que ele é médico também. Se ele estiver me assistindo agora, um abraço para ele, ele sabe quem ele é. Depois eu vou ligar para ele. Ele pegou Covid e ele fez um quadro grave, cognitivo e motor. E aí ele me ligou ontem, quase chorando. Flávio, aconteceu uma coisa incrível. Esse negócio do Covid, a gente não sabe nada dele mesmo. Ele é oncologista. Eu perguntei, o que foi, cara? Eu peguei uma gripe. Saí da gripe, melhorou tudo. Uau! Melhorou tudo, acabou tudo. Peraí, vamos espalhar essa gripe. Como é que ele chama? Quero gripe não, gente. Ele me ligou ontem, ele falou isso, eu tenho até que ligar para ele hoje. Cara, incrível isso. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente já vai para as perguntas aqui do telespectador, tá? Uma coisa que as pessoas comentam muito é assim, fulano diz que tem uma demência, não necessariamente Alzheimer, mas é engraçado que quando interessa, ele lembra de tal negócio. Fulana tem Alzheimer, mas só lembra daquilo que interessa. Me explica sobre isso, por favor. Muitas vezes não é Alzheimer. Assim, o diagnóstico de... Perdão. Isso vai melhorar um dia. O diagnóstico de Alzheimer é um diagnóstico que tem que ser dado depois de muito estudo. Nunca é um diagnóstico papum. É sempre o diagnóstico que você precisa primeiro fazer uma ressonância, uma Então, mas tomografia, existe a etc. pessoa diagnosticada corretamente que lembra de algumas coisas e não de outras? Por exemplo, Muitas vezes sim. aquilo que impacta emocionalmente, eu já prestei atenção nisso, o que impacta emocionalmente, não esquece. Então, o grande problema, Cláudia, é que toda memória emocionalmente relevante, ela se espalha pelo córtex. Ela não fica aqui. Ela leva a impactos que a gente chama de... Existe um termo chamado potenciação de longo prazo. Potenciação de longo prazo é quando você cria uma memória através daquele negócio de você fazer a memória várias vezes. Você cria um caminho no teu cérebro que você acaba... Por isso, por exemplo, você pega um livro. Você lê o livro faz 2 anos. Você pega ele de novo, parece que tudo volta, né? Aquelas páginas, você sabe exatamente o que está escrito naquilo. Isso é a potenciação de longo prazo. Alguns pacientes fazem isso de uma maneira rápida. Na verdade, quase todo mundo. Imagina, por exemplo, você, Deus me livre, você sofre um acidente. Aquilo fica na tua memória várias vezes, vários anos seguidamente. E muitas vezes, quando acontece alguma coisa muito parecida com a situação do acidente, você revive tudo aquilo de novo. Então, na verdade, memórias que acontecem de maneira traumática ou memórias que acontecem com alta carga emocional são lembradas mais facilmente. Principalmente se a carga é negativa. Não. Aceitei, deixei a vida me levar. Deixa a vida me levar, tá certo. Aceitei. Ó, a Vilane Vasconcelos Pontes está perguntando, a ressonância magnética detecta a doença de Alzheimer? Em 2020 fiz uma ressonância, eu como 54 anos, o laudo apresentou uma involução cerebral. Isso associado a muitos problemas de concentração e memória. Isso já pode ser um sinal de alerta para doença precoce? Olha, Vilani, provavelmente não. A ressonância não detecta a doença de Alzheimer. Mas a ressonância, existem 2 critérios que a gente usa na avaliação da ressonância, que é a escala MTA-Sheltens e a escala Erica. Essa escala avalia a região do hipocampo. Ela vai de 0 a 4, ambas. E você consegue dizer com alto grau de fidedignidade qual é o risco dentro do quadro clínico. Você nunca avalia a ressonância isoladamente nesse contexto. O quadro que ela está me falando
Ela tem falta de concentração e memória. Sugere talvez mais um distúrbio de concentração, estresse, alteração de sono, ansiedade, talvez tireoide, algum problema outro do que Alzheimer. Então, em primeiro lugar, vá no médico. Perfeito. A Sônia Santos 707 pergunta: clonazepam pode causar Alzheimer? Fiz uso por 15 anos e minha mãe teve Alzheimer. Eu tomava 20 gotas. Olha, existe um estudo retrospectivo, ou seja, feito com pacientes que já usaram, que sugeriu a associação. Há muito tempo atrás, há uns 8 anos, eu dei uma entrevista lá na Bandeirantes sobre isso. E na época, se eu não me engano, foi na Bandeirantes, o Heródoto Barbeiro chegou para mim e perguntou: causa Alzheimer ou não? E eu falei: provavelmente não. No entanto, os estudos eles não sabem dizer se o benzodiazepínico, clonazepam, diazepam, midazolam, lexotan, não sei o quê, causa, ou se o paciente tem alguma coisa prévia, porque a doença de Alzheimer não começa aqui, começa 10 anos antes e se manifesta 10 anos depois, clinicamente. Se o paciente já tem alguma coisa e ele teve que usar o Rivotril para poder melhorar aquele sintoma que já era pré-Alzheimer. Porque o Alzheimer pode causar insônia? Uma das manifestações não memória do Alzheimer pode ser, por exemplo, quadros depressivos. O Alzheimer pode ser precedido por quadro psiquiátrico. Depressão, ansiedade, alteração de comportamento, uma alteração leve. Ficar mais apático, e depois vem o quadro de memória. Isso é possível. Então a gente não sabe exatamente. Então a sugestão é: não use. Se você está usando há mais de 15 anos, vá no médico e veja, tem alternativas para tratar isso. Mas nunca use benzodiazepínico, qualquer que seja, mesmo se, minha vizinha me deu para usar para dormir. Não use. Porque se você gostar, você vai comprar. Alguém vai te dar uma receita, porque é receita azul. E aí você pode ter problemas. E não é só Alzheimer, são vários outros problemas que as medicações dão. Perfeito. Então, nunca use sem acompanhamento médico. A Vilane pergunta de novo: o suco de uva integral é saudável como fonte de flavonoides? Suco de uva integral sem açúcar, provavelmente sim. No entanto, existe o açúcar da fruta. Se você é diabético, evite. Sim. Agora, se você não é diabético, beba de maneira moderada. A Lu Vaz: se uma pessoa come muita proteína, ela tem maior propensão a ter Alzheimer? Não existe uma relação clara entre proteína. Existe sim, provavelmente, uma relação clara entre açúcar refinado e doença de Alzheimer. Em que momento a pessoa precisa parar de fazer suas atividades sozinhas? Como, por exemplo, ir à padaria, dirigir? Essa pergunta é extremamente importante e é difícil de responder Primeira ao coisa vivo. que o médico me falou: dirigir jamais. Já foi proibido Eu de fiquei dirigir. tão triste. Eu fica adorava triste, com certeza. dirigir. Essa pergunta é extremamente importante e a Valdete sabe disso. Desculpa. A Valdete sabe disso, porque ela sofreu isso. A gente não sabe exatamente qual é o momento, porque não existe uma definição clara entre fases da doença. Acabou a fase 1, agora vai começar a fase 2. Não é assim. As coisas são contínuas. E muitas vezes elas se entremeiam. Às vezes, se o paciente ele tem uma família dedicada a ele e que se preocupa com ele, a gente fala: ele vai na padaria: doutor, eu não queria mais que meu pai fosse à padaria, eu não queria mais isso. Mas, se você tira as pequenas coisas do paciente, o paciente piora. Então, qual é a sugestão? Começa a ir com ele. Começa a fazer as coisas com ele. Mas ele vai dirigindo. Ele ainda consegue dirigir? Ainda, mas eu tenho medo dele se perder. Bota alguém para ir com ele. No momento que vocês notarem que ele está começando a ficar confuso em ambiente conhecido. Mas eu vou na padaria há 20 anos no mesmo bairro. Eu já não sei se eu dobro à direita ou à esquerda. Está na hora de começar a intervir. Você sentiu isso? Não. Não cheguei a isso, não. O meu marido falou: bem, pelo seu próprio bem. Né? Marido bom. E ele te leva, e ele tá com você. Ele tá comigo, graças a Deus por esse maridão, É né? necessário família presente. Minhas filhas não desgruda. Todo final de semana. Coisa boa. Tô com um sobrinho em casa. Claudete não fala muito porque tá provocando uma inveja nas mães que não têm essa família juntinha. Eu sempre falo disso, gente, como é bom ter família juntinha. Eu tenho 3 Olha, se eu tem tenho uma 3 dor... filhas e 3 netos. Olha que coisa boa. Eu tenho uma dor e essa dor eu não, por enquanto, não consigo sanar.
que foi a minha escolha aos 21 anos de vir para São Paulo e constituir a minha família aqui em São Paulo, longe dos meus pais. Hoje eu sinto tanto, eu estou sempre no Rio, vocês sabem disso, mas por mais que eu me esforce para ir, é pouco, perto do que eu gostaria e perto do que, na verdade, eles precisam hoje, Porque né? a gente sente então, falta. se eu puder falar para você que é jovem, fique aí onde você está na sua Minha mãe cidade. mora no Maranhão e faz tempo que eu não vou vê-la. É duro demais, é duro demais. Mas É duro é para os bom, pais e é duro para a gente também. gente também, né? Olha, conversei com o Dr. Flávio Salem, conversei também com a Valdete, queridíssima, muito obrigada. Valdete Maria Voltolini. Um abraço para o seu marido Maurício, né? E se você quiser mais informações, o Dr. Flávio está lá no Neuroinformação. É muito bom. A gente falou um pouquinho da doença, porque tem muito mais para perguntar. Infelizmente, o tempo em televisão voa, né? Então, Deixa eu falar só uma coisa. Desculpa, Valdete. Fala primeiro você. Não, você falou da radiografia, né? Mas o meu foi diagnosticado, ponto. Perfeito. Deixa ela falar, porque ela pode esquecer depois. Perfeito. Seu médico está fazendo um ótimo trabalho. Ele é muito bom. Doutor É Dr. Gustavo Melo de Andrade Lima. De Andrade Lima de Itanhaém, né? Não. Não, daqui? Agora, bem, Cadê o Maurício? O doutor é da onde? Que o doutor continue a fazer um ótimo trabalho. Porque você mora em Itanhaém. Daqui de São Paulo? Olha que um dos melhores centros que continue a fazer um ótimo trabalho com os pacientes com Alzheimer. Faz muito bem. Eu E uso quem quiser, canabidiol. eu ia falar disso, mas isso é para uma outra coisa. É o quê? Canabidiol para Alzheimer. Canabidiol. Se eu for falar disso, é mais meia hora. Então, Vamos falar um dia sobre isso? a gente fala um dia sobre Combinado. isso. Se você quiser mais informação, ela falou aqui, Instagram, Neuroinformação. E olha, se quiser marcar um bate-papo, 119-6313-6006. 119-6313-6006. Valdete, muito obrigada. Uma ótima Obrigada viagem, a porque você mora você. na praia, né? Eu moro. Joga um beijo pro mar pra mim, porque eu morro de saudade. Quando quiser ir visitar, Muito obrigado. Muito obrigada. É Itanhaém? é Itanhaém. Ah, que delícia, Uma tá delícia. fácil. Eu moro, minha casa, eu abro o portão assim, já saio. Já sai na praia. Já sai Obrigada. na praia. Muito obrigada, Valdete. Obrigada a você, viu? Vai lá, vai por aqui.